Então, para quem está aqui, então, o Enseja simplesmente... Vamos falar da prova do Enseja. A prova do Enseja, ela nada mais ela é um pouco diferente das outras provas normais. Por quê? Porque simplesmente na prova do Enseja, a gente foca, ele tem um sistema de avaliação que é muito diferente, que é o sistema TRI. Além do sistema TRI também, né, claro, ele tem outra questão, que a questão de nota deles é muito diferente. Como assim o sistema de notas do Enseja é diferente? No Enseja, ele vai de 60 até 180, isso mesmo. Não começa em 0, não. A nota no Enseja, ela começa de 60 e vai até 180. E como é que funciona para tu passar em qualquer matéria? Seja nas 4 áreas, é simplesmente tu tirando acima de 100. Isso mesmo, a partir que tu acerta 1, 2, 3 questões, tem que passar de 100, certo? E daí tu pode chegar até 180. Para quem vai fazer a primeira vez, tem que fazer redação, daí vai de 0 a 10, tranquilo? De 0 a 10, daí é bem na metade, 5. Acima de 5 na redação, tu passa em redação, sendo essas 5 áreas. Mas por que esse sistema é tão diferente? Como funciona o sistema TRI, como eu falei, que tem, na verdade, o nome dele, eu até anotei porque é um nomezinho meio chato, é Teoria de Resposta ao Item. Por que ele é diferente das outras? Porque a gente pode usar ele a nosso favor. Ele foca uma coisa nesse sistema TRI. Ele foca na ideia que ele quer saber se o aluno entende o básico da matemática, se ele entende realmente, ele, vamos dizer assim, como é que eu posso escolher a palavra? Ele tenta adivinhar se o aluno chutou ou não. Ué, como assim? Nesse sistema, simplesmente um aluno que acerta 9 questões fáceis vale muito mais a nota dele do que um aluno que acertou, por exemplo, 5 médias e 4 difíceis. Porque ele vai entender, pô, se o aluno não consegue nem acertar as fáceis, por que ele acertou as difíceis? Ele entende que nessa questão tu acabou chutando. E assim, ele pode, até vamos falar aqui, ó. Ele usa... Aqui, ó. Ele usa, como eu disse, fácil, médio e difícil. E quando tu for fazer a tua prova, tu tem que ter a maior noção que eu preciso acertar o quê? As fáceis. Isso mesmo. Por exemplo, eu vi várias pessoas comentando no último Enseja que pessoas que acertaram 9 questões de 30 em matemática passaram. E teve alunos que acertaram 9 e não passaram. Por que isso aconteceu? Porque simplesmente, se tu acertou 9 questões, mas todas as 9 eram questões ditas fáceis, então tu vai passar, porque o sistema vai entender que simplesmente tu entende e tu conhece a base. Tu está respondendo corretamente, tu não fez chutes nem nada assim, entendeu? Agora, quando tu, tipo, por exemplo, tu responde 9, né? Mas responde 4 médias e 4 difíceis, ou até tu pode acertar mais, como o exemplo que eu trouxe aqui, certo? O exemplo do TRI. Ó, se tu pensar, são 9 questões fáceis, certo? Ou tu acertar 10 questões, sendo 4 médias e 6 difíceis. Qual você aí acha que vai passar? Diz aí. Simplesmente o aluno que vai ter, provavelmente pode passar e pode ter uma nota maior, simplesmente vai ser o que acertou as 9 fáceis. Ele não foca em saber em nível de dificuldade, eu tenho que acertar as difíceis porque valem mais. Não. A ideia é que tu tem que acertar as fáceis. E como é que eu sei o que são as questões fáceis? Então, simplesmente são as questões aquelas principalmente de operações. No Enseja, eu resolvi a prova de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022. E todas elas têm muitas questões que abrangem o nosso cotidiano. Aquelas questõezinha, tabelinha bonitinha, fui no supermercado e comprei tal. Eu tive que escolher, por exemplo, entre qual produto eu ia comprar no mercado. Daí tem vários valores, uma tabelinha montadinha, bonitinha, tu tem que fazer operações de mais, menos, multiplicação, questões de média, quer fazer a média dos valores.
bastante questão com decimais. Então, tem várias questões, muita análise de gráfico, que assim, ó, essas questões são simples, são fáceis e vale muita nota. Então, tu tem que focar no quê? No básico, certo? E um grande exemplo disso que eu falei, né? É, por exemplo, se vocês não sabem, o Enem, certo? Que eu estou trazendo aqui, ó, um exemplo. Isso aqui é um exemplo do Enem. O Enem, quando a gente vai fazer o Enem, que é normalmente se forma e daí quer fazer o Enem, a maioria para passar na faculdade, conseguir uma bolsa, ele usa o mesmo sistema do Enseja, certo? E tem muito mais dados, até por isso que eu trouxe um baita exemplo aqui do Enem, ó. 9 acertos, teve alunos que tiraram 300 e teve alunos que tiraram 600. E 12 acertos, teve alunos que tiraram apenas 450, enquanto teve outros que tiraram 750. Por que essa grande diferença? Porque, como eu disse, esses aqui, ó, que acertaram 9 e tiveram uma nota muito maior, provavelmente o sistema entendeu que, olha, essas 9 eram mais fáceis, ou seja, tinham maior peso, certo? Essa questão aqui do sistema TRI, eu acho que bem tranquilo, bem de boa, né? Eu espero que tenham entendido. Agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, dos conteúdos que mais caem, certo? E também entender quais conteúdos que eu preciso ter esse domínio. Para você ter uma boa noção, ó, primeira coisa, você precisa saber questão de multiplicação, adição, subtração, divisão entre números inteiros e números decimais. Isso mesmo, aqueles números com vírgula é muito, muito importante, certo? Se você tem muita dificuldade nisso, mais para frente eu vou estar lançando um cursinho aqui onde eu vou estar explicando bem didaticamente isso. E também tem lá no meu Instagram, tá, pessoal? Se você não sabe, o meu Instagram, que é o mesmo nome daqui, que é o... Deixa eu só achar aqui. Redes sociais, cadê? Passei de novo. Aqui. Que é o Simplifica Mais Matemática, que é o Michael Stein. Lá no Simplifica Matemática, você vai achar vários vídeos mostrando divisão, multiplicação de números decimais, vários vídeos. Então, procura lá e dá uma olhada que tem vários vídeos explicando sobre isso. Mas aí tu vai me dizer, tá, senhor, mas além de operações, o que mais eu preciso aprender? Pessoal, porcentagem e regra de 3. Regra de 3 é simplesmente um conteúdo muito importante para você saber. Por que, Sor? Por que é tão importante? Porque simplesmente com a regra de 3, tu vai conseguir conciliar ele e relacionar com outros conteúdos que tu vai usar aqui, certo? Só que olha como é uma construção. Tu tem que saber primeiro a fazer bem as multiplicações e as divisões, porque tu vai usar isso na regra de 3. E daí na regra de 3, simplesmente, tu vai conseguir usar para fazer porcentagens, que é um outro conteúdo que cai bastante, e conversão, isso mesmo, aquelas conversões, se você não lembra, que a gente usa muito no dia a dia, grama de carne, por exemplo, grama de carne, o litro de água, essas questões de conversões de litro para mililitro, ou de grama para quilo, para tonelada, sempre cai questões assim no Enseja. Sempre cai muitas questões assim. Então é muito importante você saber, certo? Sor, tenho muita dificuldade nisso. Não consigo, não lembro. Então, mais para frente, eu vou abrir o cursinho e vai ter até umas questõezinhas de mapa mentais com todos relacionando para facilitar e te ajudar. E explicando, tá, pessoal? Vai ter lives aqui também resolvendo muitas dessas questões. Na próxima semana vai ter uma live trazendo as questões que você não pode errar no Enseja, trazendo vários exemplos de análise de questões que eu posso usar a regra de 3, porque depois que tu aprende regra de 3, tu vê como ela é muito simples, certo? Como eu já tinha falado, né, pessoal, porcentagem, que daí eu posso usar a regra de 3 para resolver. Também posso resolver com algumas técnicas que eu vou estar mostrando e ensinando, certo? Análise de tabela. Não, análise de tabela, pessoal, é o que mais cai. Sem mentira. Eu fiz uma relação do que mais caía e essa análise de tabela assim, ó, foi na frente, disparado. Claro que daí tem análise de tabela com normalmente algum outro conteúdo, principalmente média. Normalmente ele gosta de te dar uma tabelinha bonitinha lá e falar qual a média dos seguintes valores.
E tu vai pegar os números, vai somar e vai dividir por eles. Ou, por exemplo, cai muita tabela com essa questão do mercado, para tu comparar os valores. Como assim? Comparar, o João foi em 3 lojas e teve que comprar, ou melhor, 3 mercados, e comprou arroz, azeite e feijão. Qual dos 3 mercados João tem que comprar com valor mais barato? Ele vai dizer em cada mercado com valor, com um desconto. Ele adora dar desconto para envolver um pouquinho de porcentagem no meio. Mas são assim, ó, cálculos bem simples, bem práticos, que depois que tu aprende, assim, ó, tu faz com uma mão nas costas. Pode ter certeza. Geometria, cai geometria, mas a parte de geometria que cai é uma parte bem tranquila, é uma parte bem leve, assim, podemos dizer. É aquela questão de tu saber se é um polígono. O que é um polígono? São aquelas figurinhas tipo um quadrado, um retângulo, um triângulo. Ele gosta de muito de perguntar se esse ângulo tem 180 graus, ou ele adora, por exemplo, estar calculando a área, mas a área de uma figura tranquila, como um quadrado, por exemplo, que é sempre um lado vezes o outro, ou de um volume que é só multiplicar os 3 valores, nenhuma grande fórmula assim da geometria, não. É bem a geometria básica, assim, para tu conseguir resolver. Então, dominando o básico da geometria, tu já se sai muito bem. Assim como a trigonometria, que sim, cai alguma coisinha, mas como eu disse, é a mesma coisa dos ângulos, cai alguma coisa de ângulo. Tem uma ou duas questões ali no meio, assim, mais complexas, mas aí são questões difíceis. E como a gente já viu, questões difíceis é bom resolver, é bom acertar. Porém, a gente tem que estudar e focar nas fáceis. Então, a ideia simplesmente é isso. É criar uma estratégia onde eu vou estudar bem os conteúdos fáceis, da base, para mim chegar preparado para essa prova, certo? Pessoal, então acredito que seria basicamente isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida aí, certo? Como eu disse, os conteúdos, a gente tem que estudar simplesmente os conteúdos mais básicos. O fato de ser esse sistema TRI, ele acaba até nos ajudando e nos auxiliando, se tu pensar bem. Porque muitas vezes com umas questões mínimas, assim, acertei só 9 questões só, e passei. Show de bola. 9 questões de 30, imagina, é menos que a metade, certo? Mas, claro, a gente trabalha para tentar acertar pelo menos a metade, porque se tu acertar a metade, 15 questões, muito, mas muito difícil tu não vai passar. Muito difícil mesmo. Porque dentro das 15, se tu não acertar pelo menos umas 7 fáceis, bem complicado, não é mesmo? A prova de matemática é em torno de 4 horas. A de matemática é 4 horas. Se eu não me engano, a prova de matemática fica de manhã junto com linguagens, 4 horas. Linguagens não, ciências da natureza. E à tarde, daí tem 5 horas de prova. Por quê? Porque de tarde, além de linguagens e ciências humanas, tu vai ter a redação, né? Então, tu tem 1 hora a mais para realizar essa redação, certo? Que também não é nenhum bicho-papão, tá, pessoal? Se tu pesquisar, tem lá no site do INEP vários temas que já caiu a redação, várias provas para tu estar resolvendo, certo? Acredito que seria isso, pessoal. Ficar bem atento que as inscrições vão só até dia 2 de junho, certo? Então, dia 2 de junho acaba as inscrições para o Enseja. E daí, dia 27, a prova. E daí, pessoal, bem tranquilo, como eu disse, vai ter aqui, estou preparando toda semana umas aulas, umas lives bem top, assim, para poder ajudar e auxiliar vocês a chegar lá bem preparado. E como eu disse, daí, para quem achar que precisa lá mais perto, ali dentro de 30 dias, eu vou lançar o nosso cursinho de 1 mês para, assim, ó, em 1 mês você chegar afiado e passar, assim, ó, com uma mão nas costas em matemática no Enseja. Então, pessoal, qualquer coisa, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixar aquele like aqui no vídeo. E, claro, vai lá nas minhas redes sociais, me segue, tem perguntas, chega lá e me manda a sua pergunta, que eu estou aí à disposição, certo? Então, acho que por hoje foi isso, pessoal.
Um forte abraço, uma boa noite e valeu!